Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora o seu programa Sempre Juntos. Eu sou a Tainá Félix, estarei com vocês nessa tarde. E, gente, o tema de hoje é a grande comissão. Exatamente isso. Vamos falar do trabalho de missões e de pregar o evangelho. E, claro, para falar desse tema, nós vamos recorrer a Mateus 28, que falou em missões e falou a grande comissão. A gente lembra de Mateus 28, versículo, ali no 18 a 20, e a gente tem um estudo bem profundo falando desse tema. Mas, claro, para falar desse assunto, eu tenho um convidado do dia para a gente conversar, que é fixo. Todas as sextas-feiras ele está aqui comigo, mas nós vamos ter uma troca futuramente e nós vamos mudar os dias da semana, mas não tem jeito, ele vai continuar aqui com a gente. Estou falando do pastor Leonardo Campanha, mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de fazer a pergunta do dia, que é essa que vai aparecer na sua tela. O que é a grande comissão? Opção A, uma grande reunião. Opção B, uma tarefa bem grande. Ou opção C, fazer discípulos. Essa tá fácil. Fica aí, porque no final do programa nós vamos falar. Mas, claro, se você continuar aqui com a gente, você vai entender, e vai entender de uma forma muito fácil, para não esquecer mesmo o que é a grande comissão. E eu começo agora com ele. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem, pastor? Boa tarde, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui, né? E já que é fixo, vai ter que me engolir, já diria Zagallo, né? O mestre Zagallo. Mas vamos para frente. É isso aí. E é um prazer para a gente, e com certeza para quem está nos assistindo, ter a sua participação aqui. Eu aprendo muito. E eu acho que quem também está acompanhando aprende também, sem dúvida. Que bom, graças a Deus por isso. Esse é o objetivo, né, nosso aqui. Né? Isso mesmo. Pastor, antes, já que nós vamos falar hoje da grande comissão, a primeira pergunta é, por que, qual a necessidade de fazer missão? A importância, da... Eu acho que o texto que você referiu, acho que vale a pena a gente lê-lo, e em cima disso a gente trabalha um pouco a ideia, né? Uhum. Então está escrito assim na palavra do Senhor, em Mateus 28, versos de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, eu gosto de pensar de uma maneira muito prática o porquê a igreja precisa fazer missão, o porquê que a igreja precisa fazer discípulo, o porquê que a igreja precisa falar, anunciar o nome de Cristo. Em primeiro lugar, porque é uma ordem. Tá. Então, assim, é uma coisa muito fácil, eu não sei, a Bíblia é muito clara nisso, né? Jesus Cristo aqui faz um imperativo que rege esse texto todo é o fazei discípulos. Uma vez que Cristo fala, o fazei discípulos é o que está imperativo no grego. O resto dos verbos acompanham essa força. Então, todos os outros verbos ganham essa força de imperativo. Então, o ide, tudo isso aí tá ligado com esse imperativo de fazer discípulos. Então, a primeira coisa importante, porque tem que fazer missão, porque Cristo mandou. E se Cristo manda, você não discute, você vai e faz. Obedece. Mas se nós formos desdobrar esse assunto, a gente precisa entender primeiro que nós não fazemos missões por conta das pessoas. Isso às vezes pode chocar. Quando eu fiz o curso me preparando para a questão de missões transculturais, todos os missionários mais sérios que eu conheço e os livros que eu li, eles vão falar a mesma coisa. A gente nunca tem que ir para o campo por conta do nosso amor pelas pessoas. Isso pode parecer estranho, Ele fala assim, porque as pessoas nos decepcionarão, as pessoas nos trairão. Nós temos caso de missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que o principal discípulo que ele tinha feito foi o que armou a traição e que ele levou, inclusive, tiro, no meio do mundo islâmico lá. Ele foi traído pelo principal discípulo, armaram uma emboscada, ele tomou tiro, fugiu e tudo mais, um negócio bem diferente assim da nossa rotina, Mas a questão é que nós fazemos missões por conta de Deus.
nós fazemos missões porque nós amamos a Deus. Nós fazemos missões uma vez que nós amamos a Deus e Deus nos dá uma ordem, Cristo é Deus, nós temos que fazer. E aí o John Piper trabalha uma ideia bastante interessante, é bem provável que ele tenha pego essa ideia em outro local, de que as missões são necessárias porque faltam adoradores para Deus. Então, nós precisamos fazer missões, em primeiro lugar, porque existem eleitos de Deus que ainda não foram convertidos, né? E aí o mesmo John Piper vai falar que ele só prega o evangelho porque existem eleitos, porque se não existissem eleitos, ninguém aceitaria a mensagem, né? Então, como existem eleitos, nós pregamos. Como nós não sabemos quem são os eleitos, nós temos que pregar para todos, em todos os lugares. Então, uma vez que faltam adoradores a Deus, e nós sabemos que existem eleitos de Deus espalhados pelo mundo, porque Cristo fala aqui, né? Ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Então, ele já nos colocou aqui o mapa mundi todo. Todo o globo terrestre está contemplado nessa missão, né? Então, a sua abrangência é ampla. Não existe uma nação que esteja fora dos planos de Deus. E quando a gente vai em Apocalipse vai nos dizer que terão pessoas adorando, prostradas diante de Deus, de todas as tribos, línguas e nações, né? E os nações aqui não é o conceito de nações da ONU, né? Não, porque isso é importante. Às vezes as pessoas acham que assim, o evangelho chegou na África do Sul. A África do Sul é uma nação diante da ONU. Dentro do povo, você tem diversas tribos, diversas línguas, né? Tanto é que nós temos aí, vamos falar em números redondos, cerca de 200 nações no mundo, e nós temos mais de 7.000 línguas vivas. Gente. Então, se são todas as línguas que estarão diante de Deus, então todas as línguas precisam ser alcançadas, né? Não a língua em si, mas as pessoas falantes dessa língua. Então, nesse sentido, faltam adoradores para Deus, e por isso a igreja tem a obrigação de levar o evangelho, né? E essa é uma outra coisa interessante. Missões não são o objetivo final da igreja. Não é a atividade principal da igreja, apesar dela ser uma atividade muito importante, essencial. Mas a principal é a adoração. Se nós estamos buscando adoradores para Deus, significa que a função principal do homem é adorá-lo. Então, a primeira atividade essencial da igreja é a adoração. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegarmos na eternidade, as missões terão acabado, porque o grupo de eleitos estará reunido. Então, nós simplesmente o adoraremos eternamente, né? Então, as missões são necessárias, são fundamentais na vida da igreja, porque Cristo mandou, porque faltam adoradores, né? E nós fazemos parte disso. Ai, que lindo! Quanto conteúdo, quanta informação que a gente tem de uma simples pergunta. E eu lembro que eu tinha uma visão totalmente equivocada. A gente acaba tendo, às vezes, quando ainda não... Por isso que a gente está aqui em busca desse conhecimento, né? Mas eu tinha uma visão equivocada quanto à questão das missões, que falava assim, quando todos souberem quem é Cristo, eu voltarei. Então eu ficava pensando todos como pessoas, independente da etnia, independente de tudo, eu achava que era pessoa. A gente não vai ver ter fim, né? A gente vai ver que não, né? Mas uma coisa importante, a gente já tratou desse texto em outro programa. Quando a gente olha para Mateus 24, se não me engano é verso 16, ele vai falar aqui que será pregado vamos voltar aqui rapidinho. Claro. Aqui 23. A folha está bem... Essa aqui é a mão do bicho bruto, né? Mas a ideia do texto é que será pregado em toda a nação. Aqui. 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então existe essa correlação entre a segunda vinda de Cristo e a chegada do evangelho a todas as tribos, línguas e nações. Né? Então, assim, ele é de fato, as missões, elas fazem parte do estudo escatológico, né? A gente vai pensar nisso, que está relacionado com a segunda vinda de Cristo, né? E então, né, não fala de cada pessoa, de cada indivíduo, mas sim de cada grupo, né, de cada nação, na certeza de que nenhum dos eleitos serão perdidos, né?
Isso é algo importante para a gente ter no nosso coração. Nenhum dos eleitos será perdido. Muito bom. E como a gente já falou da principal função, importância da missão, qual é a necessidade do cristão, então, se envolver nessa tarefa? Olha, sendo bastante prático mais uma vez, né? O envolvimento do cristão é necessário porque é uma ordem. Ela é necessário porque é um mandamento. E o mandamento você não discute, né? Você talvez discuta se algum igual a você te der uma ordem, talvez você argumente. Mas quando é um superior, você não argumenta. Não é à toa que Cristo, ele é chamado de nosso Senhor. Ele é nosso dono, né? E dono da ordem, né? Então, Cristo, ele ordena isso à igreja e, consequentemente, ele vai ordenar os indivíduos, a cada cristão individualmente. E onde a gente vai ter isso? Em Atos 1:8. Atos 1:8, vamos abrir aqui Atos 1:8? Vamos. Que o texto ele é bastante bem conhecido. É um texto ali antes do Pentecostes. Aqui estamos chegando. Quando a Bíblia não é sua, aí você acaba pelejando um pouco mais para achar. Mas a gente sabe que está aqui. Essa folha está bem grudadinha, ela está bem... Isso é sinal que a dona está usando pouco. Não, ela é nova, é sinal de nova. Brincadeira. É só para provocar. Só. Então, olha Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui Cristo falando para um público, não apenas os 12, então aqui é bem provável que tivesse aí por volta dos 120 discípulos que já estavam ali nessa igreja inicial. Cristo fala, vocês receberão o Espírito. Mas quando vocês receberem o Espírito, vocês vão receber poder. E é o seguinte, e sereis minhas testemunhas. Essa ideia do "e" aí é uma ideia de consequência, não é uma opção. Então, aquele que possui o Espírito, aquele que o Espírito Santo foi derramado sobre ele e habita o seu coração, essa pessoa será impulsionada a testemunhar de Cristo. Então, o que eu acho legal é que ele fala assim, sereis minhas testemunhas. Né? Por que eu acho legal essa ideia de testemunha? Porque testemunha não fala o que ela quer. Testemunha fala o que ela viu. Então, eu não tenho que falar o que eu acho que eu tenho que falar. Eu tenho que falar o que eu vi. Né? Então, assim, o que eu vi? Eu vi o que Cristo fez na minha vida, eu vi o que está nas Escrituras. E quando uma testemunha vai perante um juiz, o juiz faz perguntas direcionadas, e são aquelas perguntas que ela tem que responder não com o que ela acha, mas sim com o que ela viu e o que ela tem certeza. Então, quando nós pensamos em testemunhas aqui, Cristo desenha muito bem o que tem que ser testemunhado em Mateus 28, o texto que a gente já leu. Tudo o que vos tenho ordenado. Não é um pedaço, é tudo. E tudo, como diz lá no anterior, é tudo, não sobrou nada. É tudo, não deixou nada de fora, é tudo. E isso contempla todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Então, não existe um pedaço da escritura que não deva ser ensinado, não existe um pedaço da escritura que a gente não deva dar testemunho, e não existe obra que Cristo fez na nossa vida que a gente não deva testemunhar. Então, o crente tem que ser uma testemunha de Cristo, porque é isso que ele foi ordenado, é para isso que ele recebeu também o Espírito, e é para isso que ele deveria viver. Né? Porque a gente tem trabalhado aqui na igreja, né? Vivemos para glorificar somente a Deus, e nós glorificamos a Deus quando nós damos testemunho de Cristo. Né? É a nossa missão aqui, né? Nossa responsabilidade. Pastor, nós falamos então, né, que o cristão ele tem essa necessidade de se envolver, mas de que maneira ele pode se envolver em missões? Certo. Porque a gente tem uma visão clara de que missões eu já vou e eu preciso ser mandado para uma outra região. Ou missão é só para o outro. Ou missão é só para o outro também. Então, assim, eu creio que a gente precisa entender um aspecto importante. Quando o texto fala lá em Mateus 28, ide, né? Ali é um imperativo mesmo para que os discípulos fossem. Mas a reflexão que eu faço para o nosso tempo é,
Se esse id não foi para você, significa que você já está onde você deveria estar. Significa que você já deveria testemunhar onde você está vivendo. Você já foi enviado para onde você está. Muitas vezes as pessoas dissociam muito essa realidade da sua vida. Parece que é algo muito distante dela. Naturalmente, existem pessoas que são vocacionadas de maneira especial para fazer a obra de missões. Existem aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, assim como nós temos a pessoa que é chamada por Deus para ser um pastor, para conduzir a igreja de Cristo aqui na terra. Existem aqueles que são chamados para conduzir a igreja em outro lugar, em outros locais desse globo, né? Então tem as missões transculturais, missões que são em outras culturas. Nós temos as missões locais, que são dentro da nossa cultura, e existem pessoas vocacionadas de maneira especial para isso. São aquelas que vão pregar, aquelas que vão batizar, aquelas que vão ministrar a ceia e tudo mais. Só que testemunhar é função de todo mundo. Não tem exceção, né? Esses dias eu estava pensando na grande comissão e numa pregação que eu fiz aqui. Falei assim, não teve nota de rodapé na grande comissão falando assim, em tempos de pandemia não evangelize, em tempos de pandemia não testemunhe. Não tem nota de rodapé. Cristo não abriu exceção. Né? Se Atos 1:8 for verdade, e a presença do Espírito na minha vida não abre exceção para eu não evangelizar, para eu não testemunhar. Né? Então eu testemunho vivendo e falando. Né? Uma grande falácia, existe uma frase muito antiga, de que testemunho, se necessário, fale. É uma grande falácia, porque as pessoas usam muito essa ideia de testemunho pela vida, pela maneira como você se comporta. Sim. E aí, não, eu vivo muito bem o evangelho, então não preciso falar. Isso é uma falácia, porque se você pegar muitas vezes um espírita, vai viver muito melhor do que nós. Né? Pode ter outras pessoas que darão testemunhos melhores do que o nosso. A questão é que nós somos chamados a falar. E por que nós somos chamados a falar? Porque Deus estabeleceu assim. E lá em Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então não existe uma fé gerada em algum coração só por conta de um bom testemunho. A fé é gerada no coração, apesar do testemunho de vida. Ela é gerada pela palavra que é pregada. Então é possível que Deus use a sua palavra, pregada através de um pastor em pecado, por exemplo, em grave pecado, e que essa pregação gere fé no coração de alguém. Porque o poder não está no mensageiro. O poder está na mensagem. E a mensagem foi Ele que nos deu. Então, por isso, nós devemos pregar. Então, existe o vocacionado especial, não especial, mas um vocacionado para esse tipo de trabalho. Toda pessoa ela tem uma vocação. Essa vocação pode ser eclesiástica ou não. Então, a pessoa que nasceu para ser engenheiro, vamos colocar assim, ela foi vocacionada por Deus para ser engenheiro. Existe que foi vocacionado a ser médico, vocacionado a ser enfermeiro, vocacionado a ser professor. Deus dá vocação para cada um, né? Vocacionado não é apenas o pastor e o missionário, né? Isso é uma primeira coisa. E aí, de que maneira a pessoa se envolve com a missão? Então, no primeiro lugar, vivendo uma vida cristã digna, né? Dando o seu testemunho de vida, dando o seu testemunho falado. E existe uma outra coisa importante, porque se a pessoa ela não é uma vocacionada para o ministério pastoral ou para o ministério de missões, né, que são para mim duas coisas bastante relacionadas, eu não consigo separar muito. Se a pessoa não tem essa vocação, esse chamado, ela tem que fazer parte da missão daqueles que foram. Né? E de que maneira ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso orando. Definitivamente, todo crente tem que orar por missões. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. A gente tem que orar por missões, pelos missionários em si, pela obra que está sendo feita. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla, contribuindo financeiramente. Sim. Né? E aqui, as pessoas às vezes se privam desse privilégio porque elas acham que é necessário muito dinheiro. E, na verdade, não. Né? Eu falei isso também esses dias para trás. Cristo vai trabalhar conosco não pela quantidade de dinheiro que nós damos, né? Mas pela motivação do nosso coração. É possível você dar muito com a motivação errada. Sim. E é possível você dar pouco com a motivação correta. E uma das passagens que eu mais gosto nas Escrituras
é a oferta da viúva pobre. Eu acho Ela linda deu, também. ela deu pouco, ela deu pouquíssimo, mas que, segundo Cristo, tinha sido a maior oferta do dia. Ai, que lindo. Então, Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele maneja os recursos. Mas o que importa é que quando eu oferto, quando eu dou liberalmente, com alegria no meu coração para missões, Deus trabalha em mim. A questão é, Deus vai manejar, Ele vai cuidar dos seus missionários, porque são servos seus. Deus não desampara um servo dele. Isso não significa que não tenha dificuldades, mas significa que Deus está, inclusive, no meio dessa dificuldade. Mas Deus trabalha naquele que está ofertando. Então, é um grande privilégio poder ofertar na obra missionária. Existem histórias de um missionário que foi pregar numa igreja, ele chegou lá de carro, e um senhor com uma bicicleta bem antiga foi dar a oferta para ele. E esse missionário olhou, falou: muito obrigado, mas eu creio que o senhor está precisando mais do que eu, pode ficar. Muito obrigado, tal. E aí esse senhor olhou para ele e falou assim: quem é você para me impedir de receber bênçãos de Deus por conta de uma oferta para um missionário? Então, assim, muitas vezes a gente tem que deixar de lado, a gente faz muita comparação financeira. Gente, a gente fica até, a gente escuta essas histórias, a gente fica até sem palavras. Meio constrangido, Meio constrangido de como reagir, de como falar mediante um... E a gente tem muita tendência disso, ele tem mais, ele tem menos. Não importa, o importa é que o dinheiro que Deus deu a você, foi Ele quem deu. E se Ele deu muito, Ele não deu para você usar só com você, Ele deu para você ser mordomo. A nossa vida aqui na Terra é uma vida de mordomia. Eu sou mordomo do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus relacionamentos, do amor que Deus pede para que eu tenha com as pessoas. Então, quando Deus me dá muito, você pode pôr a mão na sua consciência, não é para você. É para você usar isso, inclusive, na obra, para você abençoar pessoas que estão passando dificuldade. Então, um senhor desse, que ali com a sua bicicleta velha, deu uma oferta para o missionário com o seu carro, ele tinha consciência da missão. Ele sabia do que Deus havia pedido para ele. Ele sabia como que Deus trabalha. E eu tenho certeza que essa pessoa foi abençoada. Então, a gente tem que lembrar que os que vão, eles precisam do suporte dos que ficaram. Em oração, sim, definitivamente, mas também financeiramente. Então, a gente pensa em missionários transculturais, variação do câmbio, dólar aumentou, euro aumentou, a arrecadação deles diminui. E aí eles deixam de comer por conta disso? Imagina, gente. Então, em alguns momentos, eles diminuem a quantidade mesmo. E, uma última participação importante, que muitas vezes a gente deixa de lado, e eu creio que hoje nós temos ferramentas suficientes para superar essa dificuldade, que é nós termos contato com os missionários que estão no campo. Então, muitas vezes, eles saíram da sua terra, eles deixaram a sua família, e isso não é nada demais, porque Deus que está pedindo, é por Deus que está fazendo, você faz sem pensar muito nisso. Mas eles vão muitas vezes para um país que eles não conhecem ninguém, com uma língua que eles não falam, ou estão aprendendo, ou falando mal. E muitas vezes a igreja acaba se esquecendo, não porque ela quer, acaba não tendo mais contato. Só que hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem Zoom, a gente tem Google Meet, a gente tem tanta coisa para encontrar, para poder falar com essas pessoas. Eu tenho alguns amigos que fizeram curso comigo e que já foram. De vez em quando eu mando WhatsApp, eu sou meio relapso nisso, é uma coisa que eu preciso me corrigir. Mas de vez em quando eu mando WhatsApp, e aí, como você está, manda novidades, porque as pessoas se sentem amadas. E é a ideia de você, como irmão, estar junto com ele na missão. É um encorajamento que às vezes ele está num momento difícil, uma palavra que você fala para ele, aquilo Deus usa para animar o coração, para enchê-lo de força. Então, assim, a igreja tem muitos meios de participar da missão. Veja, e eu estou falando de, às vezes, só ser amigo do missionário, só ser amigo de quem foi. Olha, que então, faz é uma coisa importante. Eu tenho uma dúvida agora que você falou isso, Léo. Eu tenho um receio, porque na minha cabeça, eu acho, dependendo do local, a região que vai, e eu já ouvi histórias que a pessoa não tem contato, não pode manter porque é perseguido, ele está lá atuando como médico, atuando como uma outra área,
E aí não pode ter esse contato mesmo. Então, eu acho que talvez essa visão faz com que muitas às vezes se distancie, até para proteger, medo de como poder entrar em contato, né? Eu creio que, de fato, existem esses casos, só que esses casos não são a maioria. Né? Então, eu tenho, né, amigos que eu fiz curso que foram para países perseguidos como a China. Gente. E aí tem todo um esquema para comunicar por e-mail, o tipo de palavra que você tem que usar. Mas eles te instruem a isso. Então, fala assim, olha, no lugar de tal palavra, use tal. Né? No lugar de tal coisa, fale tal coisa. E porque, de fato, eles vão estar sendo monitorados. Quando existe uma perseguição ferrenha como na China, eles estão tendo seus e-mails hackeados, eles estão tendo suas coisas vistas. É sabido que isso acontece. Mas o que a gente pode descansar é que tem um texto que eu gosto muito, que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por que eu gosto desse texto? Normalmente as pessoas pensam na porta do pensam nesse texto como a igreja sendo atacada e o inferno não prevalecendo. Só que na verdade é o contrário, porque porta, ela não é uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa. E quem não está prevalecendo é o inferno. Somos nós, aqueles da luz, que estamos invadindo o inferno e tirando os eleitos de lá. Somos nós usados por Deus para assaltar o inferno e o poder do inimigo em cima daqueles que são eleitos de Deus. Então, apesar da perseguição, a igreja é assim, quanto mais o inimigo bate, mais ela cresce. Né? Então, nos países perseguidos, a igreja cresce, definitivamente. Né? Então, assim, é possível manter contato com pessoas que estão em países perseguidos, é necessário um cuidado adicional, mas a gente tem muitos missionários que não estão em países perseguidos. Tem muito missionário na Europa, missionário na América Latina, missionário na África. Né? Tenho amigos meus na Ásia, na Mongólia, por exemplo, já esteve aqui. Tem amigo na África, tem amigo na China, tem amigo na Europa. Então, assim, o povo está espalhado. Né? E a igreja, né, precisa fazer parte disso. Né? Porque ela precisa sentir as dores. Né? Muitas vezes a igreja olha e acha que a pessoa está indo fazer turismo com a família. Né? Então, assim, não, ele está indo lá para a Europa fazer turismo. Aí eu falo, turismo faz você que tem muitos euros para gastar. Ele tem poucos. Então, não estou falando que todo missionário é perfeito. Existem missionários que fizeram coisas erradas ao longo da história. Existem, de fato, missionários que usaram o dinheiro da igreja de maneira indevida. Mas missionários sérios estão lá e não como turistas. Porque o missionário não é milionário para sair gastando. Né? Então, ele está lá com a família dele. Né? Muitas vezes, a gente tem aqui o caso do nosso lado. O Rafa está quase indo. Está indo com 3 filhos, a esposa. Né? Então, Deus cuida dos seus e a igreja precisa entender isso. A igreja precisa participar para ela sentir os sofrimentos, para ela se envolver emocionalmente nisso, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Né? Todo o ser está envolvido nessa missão. Muito bom. E aí, entendendo tudo isso, eu ia até falar, né, que quando Deus quer, Ele chama, para quem é, mas você já falou, você já deixou isso claro, né? E deixou claro também a questão do que se você ainda não foi chamado para ir, é porque você já está onde você deve atuar. Mas aí eu te pergunto, até quando existirá a missão? Eu lembro que quando nós estávamos conversando anteriormente, você falou isso, eu achei que tivesse a resposta na ponta da língua. Estava meio que certa, mas eu amei a forma como você respondeu. Tá. Até quando existirá a missão? A missão, eu não lembro se foi assim que eu respondi, mas senão eu vou a missão ela existirá até que todos os eleitos estejam reunidos para adorar a Deus. Né? Então a missão ela existe até o dia que o último eleito se arrepender dos seus pecados, olhar para a sua vida, olhar para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecê-lo assim como Senhor e Salvador. Então, até lá existirá a missão. Depois desse instante, só adoração. Ai, que coisa mais linda, gente. É tão... E eu falo porque essa pergunta ela pode parecer simples, né? Mas eu lembro quando falou, até quando existirá a missão? Eu falei, até quando Cristo voltar. Só que não é simples assim, tipo, acabou. Antes disso, tem que ter a concretização que faz parte da promessa. De fato, quando você fala assim, até quando Cristo for voltar, é verdade. Mas... Né? Mas o porquê? Né? Então, a gente vai ver lá essa ideia do Mateus 24:14. Né? Então, será pregada a todas as nações, então virá o fim.
Então a gente gosta de pensar nisso, né? No corpo de todos os eleitos de todos os tempos, já prontos, né, para entrar para a eternidade, né? Então até lá tem missão, depois disso a missão acaba. Muito bom. Uma mensagem final, Léo. E depois disso, nós vamos ter o nosso momento desenho do dia, hein? Tá. Olha, a mensagem final para você que está nos acompanhando eu espero que Deus tenha falado contigo através dessa palavra, né, que veio em primeiro lugar pelas Escrituras e depois nessa conversa que nós tivemos, de que a missão é parte essencial da vida da igreja. A igreja que não faz missão não é igreja. Simples assim. É parte essencial do ser igreja. Igreja que não faz missão morre. Se você tiver dúvidas disso, veja Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Então, a igreja, a missão é parte essencial da vida da igreja, porque ainda existem eleitos por aí que precisam ser chamados ao arrependimento, precisam reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. E você pode fazer parte disso, você pode fazer parte disso orando, você deve fazer parte disso orando, você deve fazer parte disso contribuindo, você deve fazer parte disso se envolvendo com os missionários. E uma outra coisa que você pode estar falando assim, Léo, mas você não conhece a minha igreja, a minha igreja a gente não tem essa preocupação, meu pastor não mexe com missões, a nossa igreja é uma igreja com menos recursos, né? É muito fácil você falar isso estando aí em Pinheiros, né? E eu vou falar para você que não. Eu vou falar para você que você deve começar a mobilizar a sua igreja, você deve começar a, entre aspas, provocar as pessoas, trazer o assunto, monta um grupo de oração sobre missões, começa a procurar agências missionárias, por exemplo, a PMT, né, que é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Você entra em contato, veja que missionários estão precisando de sustento, receber mais apoio das igrejas, começa a fomentar um grupo desse, começa a estimular o seu pastor a se envolver com isso. E eu falo para você, eu estou aqui em Pinheiros, tem aí pouco mais de 14 anos que eu frequento aqui, e eu cheguei, a igreja era bem menor, a igreja não tinha os recursos que tem hoje, e sempre teve uma visão missionária. A gente sempre, eu não gosto de ficar falando números, mas sempre teve um percentual bastante significativo de investimento em missões. E de quando eu entrei para cá, só aumentou. E aumentou não porque nós tivemos mais dinheiro, mas simplesmente porque Deus foi movendo os corações e Deus foi dando essa consciência para que cada vez mais a gente se investisse mais em missões. Por quê? Porque foi o que Cristo mandou, né? Então, a missão é parte essencial da igreja, né? Se envolva, estimule a sua igreja, os seus irmãos na fé, e eu espero, e eu tenho certeza, tá, que você fazendo isso, a sua vida será transformada, Deus vai mudar o seu coração, Deus vai mudar a história da sua igreja. E aqui eu não estou falando de discurso triunfalista, não. Eu estou falando das bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que lhe obedecem, né? Então, Deus ele promete, de fato, abençoar aqueles que são obedientes. Um dos sinais que Cristo diz daquele que os ama, aquele que o ama, são aqueles que lhe obedecem. Está lá em João, capítulo 14, se eu não estou enganado. E é isso que eu quero estimulá-lo a fazer. Se envolva, pois vale a pena se envolver com esse ministério e vale a pena se envolver com missões. Ai, que lindo. Eu já anotei anotei versículos, já anotei algumas coisas aqui. E quando a gente fala, acho que cada vez mais tem que falar de missões, esse assunto tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte do diálogo entre amigos, entre irmãos. Parte da nossa vida. Parte da nossa vida, porque se a gente não tem essa consciência, a gente não cria essa consciência dessa responsabilidade, a gente não entende que missões não é só você ir até um local mais distante, mas é onde você está, na sua casa, o seu vizinho. Eu acho muito bonito, Léo, porque aqui eu tenho oportunidade, algumas amigas, elas têm, eu estava até falando hoje, que uma delas, ela sempre evangeliza, ela gosta de trabalhar com os motoristas de aplicativos, ela aproveita esse momento de viagem para falar do amor de Deus. Eu tenho uma outra amiga que também, ela sai sempre com os livrinhos, esses da livraria que a gente compra aqui, tipo R$2, bem baratinho, mas que prega o evangelho de forma mais resumida ali. Ela sempre carrega um monte desse, ela sai distribuindo para os motoristas de aplicativo, em ônibus. E aí eu vejo esses trabalhos, essas ações, eu falo, gente, que coisa linda.
Olha como é bonito, às vezes é isso. E quantas vezes eu peguei, uma vez eu querendo ficar calada, e a pessoa falou assim, ai, você vai para o endereço tal? Eu falei, sim. Ah, é uma igreja lá? Eu falei, é a presbiteriana, você conhece? Ah, eu já ouvi falar. Eu falei, você já foi? Não, ainda não, estou meio assim desanimado. Alguém já falou. Eu falei, então vá. Sabe? Então, as pessoas têm sede da palavra, e a gente tem muita oportunidade. Ainda mais a gente, eu sou muito falante. Então, se eu aproveitasse um pouco das minhas palavras para direcioná-las mais... Eu creio que você fala um ponto importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas, Léo, eu não tenho habilidade para falar. Eu não sei exatamente o que falar. Eu não percebo as oportunidades. E aí eu vou lançar um outro desafio, que eu já fiz isso. Ore a Deus pedindo que Ele te dê as palavras certas, de que Ele te dê a percepção dos momentos e que Ele te dê a oportunidade de falar. Porque as pessoas virão, Deus vai mandar. Então, ora é o meu desafio. Ora lá, pedindo as palavras certas, pedindo discernimento dos momentos, dos melhores momentos, e para que Deus mande pessoas, né? E com certeza Deus vai mandar. Isso é muito importante. Obrigada, Léo. E agora vamos ao nosso desenho do dia, que é o que vai aparecer na telinha ali. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10:14. Esse é um texto bonito, né? Eu gosto bastante do Evangelho de João. João 10 é sensacional. Mas o que eu acho interessante que estou pensando, né? Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Quem conhece as ovelhas é Cristo. Então, como nós não conhecemos quem são, temos que anunciar para todo mundo. Boa! Olha só, obrigada. Uma ótima observação, uma ótima leitura desse versículo. É verdade, nós não sabemos e Quem sabe é Ele. Exatamente. Sabe uma vez que eu ouvi na pregação do pastor Arival, ele falou algo que eu fiquei assim... Ai, que demais. Ele falou bem assim, eu queria ter um hacker para... ser um hacker ali para conectar no livro da vida. Pegar os nomes lá e evangelizar só os nomes. Os nomes do livro da vida e já evangelizar só para os escolhidos. Exato. E aí nós rimos e falou assim, seria muito prático e fácil se fosse assim. Eu acho que o sonho de todo mundo é esse. Mas se Deus não revelou, Deus não deixou, é porque pra gente... Porque não era para ser. Não é para ser. É assim. Então é desse jeito. É desse jeito, como diria o mestre Arival. Desse jeito. Muito bom. Mais uma vez, obrigada, Léo. Fica com Deus. Até semana que vem. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada. E eu continuo com você aqui, mas nós não acabamos. Não. Nós vamos continuar agora com mais, ainda falando desse tema, com a ajudinha do reverendo Nilson Júnior, do reverendo Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Mas antes, nós vamos saber quem está sempre conectado com a gente aqui. Muito bom para você que está aí nos assistindo. Hoje nós estamos falando sobre a grande comissão. Estamos falando sobre missão. E claro, nós acabamos de conversar agora com o pastor Leonardo Campanha. Tivemos uma conversa maravilhosa sobre missões, mas nós vamos continuar, não acabou ainda não, hein? Se você está gostando, continue aí ligadinho aqui com a gente. Mas antes, eu gosto de ler os comentários do dia, das pessoas que estão sempre conectadas aqui com a gente. E nós vamos começar hoje com a mensagem da Lúcia Pereira. Parou uma pregação mesmo, foi do culto. Ela escreveu, que palavra boa, grata pela sua vida, pastor Arival, que o Senhor te abençoe com vida longa. Amém. Nós também queremos muito isso, viu, Lúcia? E o próximo comentário... A Maria Rodrigues para a Escola Bíblica Dominical, com o reverendo Hernandes. Ela escreveu, glória a Deus. A cada mensagem que ouço, fico encantada com tanta sabedoria. Obrigada, Deus, por essas palavras. A gente se alegra quando a gente tem uma boa pregação, uma boa exposição da palavra e que a gente possa, cada vez mais aprender. E dando continuidade no nosso assunto, nós vamos agora continuar com o tema da grande comissão, mas agora com o reverendo Nilson Júnior. Lá está escrito assim a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele termina dizendo o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Aqui nesses 3 versículos, Mateus 28, 18, 19 e 20, nós temos de maneira bem clara, desafiante, mas muito simples, não existe dificuldade em entender o que está aqui, o desafio é viver o que é pedido aqui. Aqui nós temos 3 aspectos fundamentais da missão da igreja. Nós temos aqui o que nós podemos chamar de a base da missão, no versículo 18, o imperativo da missão, no versículo 19, e no início do versículo 20, e a garantia do sucesso da missão, no finalzinho, na parte B, do versículo 20, e é isso que eu quero relembrar com os irmãos nessa tarde. O sucesso da missão, ele é medido pelas palavras de Cristo. Por que eu posso ter certeza que a missão é um sucesso? Porque o dono da missão disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão, entre outras coisas, é por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que cabe a mim e a você? Para nós, os discípulos, cabe sermos fiéis no testemunho e na pregação das boas novas. Não se preocupe com popularidade, e não se preocupe também com impopularidade. Nos preocupemos com fidelidade. E é nesse espírito que nós devemos cumprir a grande comissão. Como cristão e como cristã, a pergunta que eu te faço é: você tem obedecido em que nível a grande comissão? Como tem sido a minha vida e a sua vida diante da grande comissão? Eu tenho pregado aos olhos e aos ouvidos das pessoas que vivem comigo, dos meus amigos que eu amo, mas ainda não conhecem a Cristo? Como tem sido o meu envolvimento e o seu envolvimento com essas palavras do Senhor Jesus Cristo? Muito bom. E nós continuamos com o reverendo Arival Dias Casimiro, e sabemos que esse é um tema que ele gosta de falar e que ele não tem preguiça, ele incentiva muito a igreja a continuar a realizar esse trabalho de missões. Então preste atenção, nós estamos numa missão, e nesta missão nós estamos debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Então você não precisa ter medo, você vai em nome de Jesus. Você lembra que Moisés, quando ele pergunta para Deus: eu vou lá tirar o povo do Egito, vou falar com os anciãos de Israel, e eu vou falar em nome de quem? Quem foi que me mandou? E Deus diz: olha, você pode ir, diz que eu sou. O que sou é quem o enviou. Então, gente, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Nós podemos usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, para expulsar demônios. Nós podemos usar o nome e a autoridade de Jesus para romper os obstáculos. Então você está debaixo dessa autoridade. Então nós não podemos ter medo de governos, de governantes, de oposições, de cristofobia, de qualquer coisa que vier pela frente, porque nós vamos em nome de Jesus, no poder de Jesus. Você pode ter certeza que um dia vai estar todo mundo lá, de joelhos, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Você está cumprindo a grande comissão? O que é que você precisa para cumprir essa grande comissão? Esteja convicto da plena autoridade de Jesus. Segundo, obedeça a ordem de Jesus. Começa a fazer, meu irmão. Começa a pregar, começa a ensinar. Não batiza não, traz para batizar.
Faz o trabalho. E para encerrar, nós vamos escutar agora o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí, eu acho que fica mais claro, fica mais completo o entendimento do assunto de hoje. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos queridos, que está mais, parece-me, preocupado em que as pessoas saibam determinadas coisas. E não que as pessoas guardem determinadas coisas. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas atravessam o mar para ir numa conferência teológica apenas para saber mais. E depois elas ainda vão para uma outra conferência para conhecer mais. E nada de errado em conhecer, e nada de errado em ser instruído, e nada de errado em você ter um glorioso e bendito acervo doutrinário na sua mente, no seu coração, mas não é essa a ênfase de Jesus, ensinando-os a guardar. Nós tivemos um pequeno probleminha no vídeo, mas eu acredito que tenha ficado bem claro para você, que você tenha compreendido hoje o tema, a nossa missão como cristãos com relação às missões, como nós podemos atuar. Então, acho que deu para você aprender mais ainda hoje. Mas se você ficou interessado em se aprofundar, em conhecer mais sobre o trabalho missionário, é só você, no nosso canal, fazer uma busca sobre missões, que você tem ali muito material, você tem muitos vídeos. Então, nós vamos agora continuar com a programação e nós vamos para a nossa Caixa das Lembranças. E a nossa Caixa das Lembranças de hoje, ela tá bem interessante, porque ela é os bastidores da primeira conferência Impacto Online dos Jovens, é isso mesmo, com o tema Intolerantes. Ela falou sobre as redes sociais, sobre a família, sobre intolerância religiosa, política e tantos assuntos super atuais. E para conferir a conferência na íntegra, é só fazer uma busca no nosso canal, mas tem um vídeo, eu gostaria de dar um play para você assistir. Olha só que bacana, que diversão, né? Divertido. Porque foi um trabalho muito interessante e feito pelos próprios jovens. E é claro, tem essa parte dos bastidores, que é aquele momento particular deles, que eles filmaram ali, compartilhar esse momento com todos nós. Mas você, como eu falei anteriormente, você pode conferir essa conferência na íntegra em nosso canal. É só você acessar e aí você participa. Dando continuidade ao nosso programa, já está se aproximando ali do final, nós vamos saber o que bombou nas redes. Você está preparado para muita fofura? Porque esse vídeo é fofo. Eu assisti ele várias vezes e eu quero muito poder compartilhar com vocês. Este foi um post do Luciano Fortunato, ele é um ilustrador, e este é o post da Mel, onde ela interage de forma muito especial com o vídeo, onde ela responde a frase do vídeo que dizia: "Eu sou filha de Jesus, assista." Ela falou que eu sou filha de Jesus. E eu sou! Você é? Eu também! Ela apontou pra mim e ela falou que eu sou filha de Jesus. É muito
muito bonita, muito especial. Eu me imaginei nessa situação, porque da mesma forma que para ela aquilo falou, gente, eu sou filha de Jesus, sim, eu sou. Ela interagindo, a gente tem que ter essa alegria, a gente tem que sentir essa mesma emoção quando a gente, porque a gente sabe, né? Nós sabemos, somos filhas de Jesus, somos filhos de Jesus, e isso tem que ser a nossa maior alegria, a nossa maior identidade. A gente precisa declarar isso com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo da Mel. Então, se você curtiu esse vídeo, é só seguir a página do Luciano, que é @LucianoIlustrador. E lá você vai ter acesso não só a esse vídeo, mas todo um trabalho que ele compartilha com todos nós. Fica essa dica aí de página para você seguir. E claro, né, eu não sempre vou repetir, você pode também nos seguir, caso você não siga ainda, é o @ipp.tv. Ou também @ippinheiros. E aí você fica por dentro de toda a programação dessa igreja missionária e você fica por dentro também da programação aqui da IPP TV. Gente, ficamos por aqui, acabou, mas precisamos dar a nossa resposta. O que é a grande comissão? Eu acho que isso ficou extremamente claro na nossa conversa de hoje e nos vídeos que nós assistimos. E a grande comissão de hoje é fazer discípulos. É isso que nós precisamos fazer, é essa a nossa missão, nosso trabalho aqui nessa terra. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, nós precisamos trabalhar para o nosso Deus, trabalhar com essa missão incansável até chegar o grande dia. Mas enquanto isso, precisamos dar o nosso melhor para ajudar, salvar outras vidas. Não que nós salvamos, mas nós conseguimos levar a palavra de Deus para os escolhidos do nosso Senhor, e nós podemos ajudar isso com a nossa fala, com as nossas ações, com o nosso trabalho, com o nosso testemunho, com as nossas ofertas. De alguma forma, você vai saber qual é o melhor meio que você tem de poder atuar em missões. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!